Aqui, nada é inventado. São fatos reais e teorias documentadas. Na madrugada de 8 de março de 2014, um avião comercial com 239 pessoas a bordo simplesmente desapareceu do radar, sem nenhum pedido de socorro, sem registro de explosão, sem qualquer explicação imediata. Era o voo MH370. O avião, um Boeing 777, decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo viajavam famílias, turistas, empresários. Tudo parecia absolutamente normal. O clima estava estável. A rota era conhecida e segura. A tripulação era experiente e nenhum alerta técnico havia sido emitido. Tudo corria como o esperado. 40 minutos após a decolagem, a cabine fez o último contato de rotina com o controle de tráfego aéreo da Malásia. A voz era calma, sem sinal de problema. Boa noite, Malaysia 370. Essas foram as últimas palavras ouvidas do avião. Logo depois, algo estranho aconteceu. O transponder, o dispositivo que comunica a identidade e a altitude do avião com os radares civis, foi desligado. Nos monitores do controle de tráfego, o MH370 simplesmente sumiu, mas ele não desapareceu por completo. Radares militares, que usam uma tecnologia diferente, detectaram algo inesperado e extremamente alarmante. O avião não continuou sua rota para Pequim. Ele fez uma curva acentuada, não programada, e voltou em direção à Malásia. Depois, virou novamente, seguindo para o sul, em direção ao vasto e desolado Oceano Índico. Sem comunicação, sem explicação, voando no escuro. As buscas começaram quase imediatamente. O que se seguiu foi a maior, mais cara e mais complexa operação de busca da história da aviação. Dezenas de países se uniram, enviando navios, aviões e submarinos. Satélites vasculharam milhões de quilômetros quadrados de oceano. Todos tentavam desesperadamente localizar um avião que não estava onde deveria estar. Os dias se passaram e a angústia crescia. Depois vieram as semanas e logo os meses e absolutamente nada. Nenhum destroço confirmado, nenhuma mancha de óleo, nenhum sinal de vida. Era como se o avião tivesse sido engolido pelo céu. Até que, em meio ao silêncio e à frustração, surgiu a pista mais inquietante de todo o caso. Uma pista vinda do espaço, mesmo com o transponder desligado e sem nenhuma comunicação com a cabine. O avião continuou enviando sinais automáticos, uma espécie de ping, para um satélite da empresa em Marseille. Esses sinais não revelavam o que acontecia lá dentro, mas indicavam algo crucial e aterrorizante. O MH370 continuou voando. Pelo menos 7 horas após ter sumido dos radares civis. Ele só parou de enviar sinais quando, presumivelmente, ficou sem combustível. Analisando esses pings, os investigadores conseguiram traçar um arco de possíveis localizações finais. Segundo essa análise, o avião teria caído em algum ponto remoto do sul do Oceano Índico, uma das áreas mais inóspitas e profundas do planeta. Mas havia um problema gigantesco. A área indicada era imensa, isolada. E mesmo com buscas submarinas intensivas, nenhum destroço foi encontrado ali. Nenhuma caixa preta. Muito menos um corpo. Nenhuma evidência definitiva de que o avião estava mesmo lá. Foi a partir desse beco sem saída que as teorias começaram a ganhar força, transformando o caso em um dos maiores mistérios da aviação moderna. Alguns especialistas e investigadores defendem uma falha mecânica catastrófica, como um incêndio a bordo que teria destruído os sistemas de comunicação e incapacitado a tripulação. Outros sustentam a hipótese de uma despressurização lenta e silenciosa.
que teria deixado todos a bordo inconscientes por falta de oxigênio, transformando o MH370 em um avião fantasma, voando no piloto automático até o fim. Mas nenhuma dessas hipóteses explica de forma convincente por que o avião mudou de rota de forma tão precisa. Por que alguém daria a volta e voaria por hora sobre o oceano? Isso levou muitos a acreditar em intervenção humana, uma ação deliberada, um desvio intencional executado por alguém dentro da cabine, um sequestro silencioso, onde o objetivo não era fazer exigências, mas simplesmente desaparecer. As suspeitas recaíram sobre a tripulação, mas após extensas investigações, nada disso foi provado. O piloto e o copiloto não tinham histórico que apontasse para tal ato. Anos se passaram, e então, o oceano começou a devolver pequenos segredos. Fragmentos do avião começaram a surgir em praias a milhares de quilômetros da área de busca original. Um pedaço de asa chamado flaperon foi encontrado na Ilha da Reunião. Outros fragmentos apareceram em Moçambique, na Tanzânia e Madagascar. As correntes oceânicas haviam carregado os destroços por todo o Oceano Índico. Algumas dessas peças foram confirmadas como sendo, sem sombra de dúvida, par do Boeing 777 do voo MH370, mas esses destroços, embora provassem que o avião de fato caiu no oceano, não explicaram o todo. Eles não responderam às perguntas fundamentais. Por que ninguém pediu ajuda? Por que o avião voou por tantas horas em silêncio? Por que desapareceu sem deixar um rastro claro e imediato? Em 2018, após anos de buscas infrutíferas, a operação oficial foi encerrada. O corpo principal do avião nunca foi encontrado. As caixas pretas, que contêm as gravações da cabine e os dados do voo, continuam em algum lugar no fundo do oceano, guardando as respostas para esse mistério. Para as famílias das 239 pessoas a bordo, o tempo congelou naquela madrugada de março de 2014. Elas vivem até hoje sem um desfecho, sem um lugar para lamentar seus entes queridos. Para o resto do mundo, restou uma pergunta que ainda ecoa, uma década depois. Como um avião moderno, um Boeing 777, repleto de tecnologia, monitorado por satélites, pode simplesmente desaparecer do nosso mundo conectado? E se o MH370 não foi apenas um acidente? E se a resposta nunca foi encontrada porque talvez estivéssemos procurando no lugar errado ou pela coisa errada? Todos os órgãos competentes envolvidos na investigação apresentaram teorias diferentes. Falha técnica, intervenção humana, um evento em cascata que nunca foi totalmente compreendido. Mas nenhuma dessas explicações conseguiu, até hoje, encerrar o caso de forma definitiva. Algumas histórias não terminam, elas apenas aguardam a verdade ser descoberta. Agora, a pergunta fica para você. Com base nos fatos, nos dados conhecidos e nas teorias documentadas, o que você acredita que realmente aconteceu com o voo MH370? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater esse mistério juntos. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.